Boa noite a todos. Penas eternas é um dos temas estudados pela doutrina espírita e especificamente se encontra com detalhamento profundo no livro O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. O primeiro ponto a se considerar é o fato de que a alma humana ela seja imortal. Embora saibamos que teorias existem afirmando que a alma sequer seria uma realidade. O princípio materialista, que parte do ponto de vista da não existência da alma, não admite sequer o processo da encarnação. Porque encarnar significa entrar na carne. Todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas falam na encarnação, porque admitem que a alma um dia entra na carne, ou no corpo físico, que é representado com essa denominação, encarnar. Mas para o materialismo não existe sequer a palavra encarnar, já que se não considera a existência da alma, também não se possa dizer que a alma venha a entrar num corpo. A alma seria simplesmente o resultado das emoções, de tudo aquilo que faz parte dos pensamentos que compõem o chamado psiquismo humano. E diante disso, o Espiritismo se coloca frontalmente para opor-se a essa ideia. Longe disso, o Espiritismo reafirma que a alma existe, pré-existe ao nascimento do corpo físico, porque já teve várias encarnações, e também continuará existindo após deixar a roupagem física. Mas as religiões constituídas, as mais tradicionais, elas, por admitirem a existência da alma, elas analisam, elas estudam o futuro da alma humana. E esse passa a ser um ponto de indagação para todas as pessoas que acreditam na existência da alma. Bom, se temos uma alma, se essa alma é individual, ela vai continuar existindo mesmo depois que o corpo físico não tiver mais condições para oferecer-lhe habitação. Para onde vai essa alma, então? Qual é o nosso futuro? Então, um dos pontos a serem refletidos é sobre esse futuro. Como será o nosso futuro? E a doutrina espírita, lógico, como analisou cuidadosamente esse futuro, nos mostra que o futuro de cada um é o resultado daquilo que cada um faz de si mesmo. Nós somos simplesmente as consequências daquilo que nós produzimos, daquilo que nós pensamos e tudo que nós realizamos. Em síntese, o Espiritismo resume assim a ideia das penas eternas. Mas existe aquele processo religioso que diz assim, que a alma pode ter um futuro muito infeliz e eterno. O que seria a pena eterna, uma penitência, uma punição eterna. Considerando que alguém criado por Deus, uma alma, um espírito, possa cometer equívocos a tal ponto que irá merecer a pena máxima. Ou seja, para um espírito que é imortal, a pena máxima seria uma prisão perpétua, uma penitência perpétua. E isso causa, segundo alguns estudiosos da psicologia humana, que temos, além do materialismo, quando nega a existência da alma, nos dizendo que nós não estamos indo para lugar nenhum, que não há futuro para ninguém, que a morte é o fim, é a exterminação da vida, isso por si só causa um pânico permanente, uma ansiedade constante no ser humano, mas também essa ideia de que, mesmo existindo uma alma, mas essa alma poderá sofrer uma punição eterna, também contribui para criar esse ambiente íntimo de pânico, de incerteza em relação ao futuro. Nós percebemos, por exemplo, que as pessoas que nos procuram aqui na Casa Espírita, muitas vezes elas vêm com a seguinte preocupação sobre os seus parentes que já desencarnaram. Há uma certa ansiedade
em saberem como é que eles estão no mundo espiritual. Isso aqui é uma rotina. Pessoas querendo notícias, sabendo que existe na casa espírita um intercâmbio mediúnico, e assim, por essa via, espera-se ter notícias de quem já foi para o mundo espiritual, ou que pelo menos deixou o plano físico. E a gente nota que essa preocupação, ela é quase que unânime. Até mesmo as pessoas vinculadas ao espiritismo, que estudam a imortalidade, que sabem que a cada um será dado segundo suas obras, dentro da filosofia cristã, mas ficam sempre com aquela incerteza. E aí? O meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu tio, meu avô, meu ente querido, como ele se encontra no mundo espiritual? E essa preocupação, ela vem justamente dessa influência de que pode haver até uma pena eterna. Alguém poderá estar sofrendo e dessa forma há sempre uma angústia em quem imagina que o seu ente querido possa estar vivendo momentos de grandes perturbações. Em relação a esse processo, o livro Justiça Divina segundo o Espiritismo nos mostra que, na realidade, cada pessoa constrói o seu futuro com base naquilo que está fazendo de si no presente. E nós podemos até antecipar, observando assim, como é que eu sou hoje, como é que eu vivo, quais são os meus pensamentos, como são os meus sentimentos. Fazendo uma autoanálise franca, sincera, madura, nós poderemos observar como pode ser o futuro, porque o futuro é sempre uma consequência natural do presente. Está dentro de uma lei de justiça universal, a lei de ação e reação. Quando Jesus colocou a cada um será dado segundo suas obras, ele estava afirmando esse princípio universal, de que cada um recebe da vida o que dá, o que oferece para a vida. Por isso mesmo que, não só Jesus, como todos os orientadores espirituais, eles dizem a mesma coisa. Quem quiser ter um futuro feliz, faça os outros felizes agora. Porque tudo aquilo que nós fizermos de bom nos pertence. O nosso patrimônio são as nossas ações. E as nossas ações vão corresponder àquilo que nós poderemos esperar no futuro. Isso é de uma clareza cristalina. Não precisaremos de grandes complexidades teóricas para entendermos que é assim que a coisa acontece. Por isso mesmo que o Espiritismo incentiva a que a gente não entre nessa faixa de considerar que a morte é o fim de tudo, porque isso cria uma espécie de egoísmo que pode nos dar um futuro muito infeliz, porque acreditando ou não na imortalidade da alma, o futuro de todos é o mesmo. Ninguém vai ser tratado de maneira diferente depois que desencarnar, com base na sua crença. Jamais no mundo espiritual alguém vai ser recebido assim. Você acreditava em quê quando você estava lá na Terra? Qual era a sua religião? É uma coisa que é de menor importância, ou de importância alguma. A única coisa que você vai querer saber é o seguinte: o que você fez de si durante cada dia que você permaneceu encarnado? Como era a sua forma de viver, a sua postura, diante de tudo que você vivenciou? Porque todos nós aqui, queiramos ou não, nós somos convidados a vivenciarmos situações diversas, todos os dias, nos relacionamentos interpessoais. E é exatamente aí que está o cerne da nossa reflexão. Como poderá ser o nosso futuro? Ele será exatamente a consequência daquilo que fazemos de nós mesmos. E a teoria, então, da pena eterna? Já quando Allan Kardec tratou desse assunto há mais de 150 anos, e no livro Céu e Inferno, exatamente há 150 anos, que foi o lançamento desse livro, ali Allan Kardec já dizia que essa teoria da pena eterna, ela é de uma fragilidade fora do comum. Mesmo que as religiões proponham isso, venham a dizer que existe sim a pena eterna, que alguém pode ser castigado por Deus para sempre. A própria inteligência humana, natural, a própria intuição que nós temos de Deus, por mais que não tenhamos grandes
profundidades em entender a essência divina, mas é comum percebermos que isso é um absurdo. Como é que Deus vai criar os seus filhos, as almas ou espíritos, como queiramos, e depois vai dar a eles esse destino, ou essa possibilidade de serem jogados eternamente por uma punição sem fim e sem retorno, sem chance de recuperação? Como Deus é todo amor e bondade, jamais poderíamos encontrar consistência em algo assim. Se nós pudermos comparar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de amar, que ainda é muito longe da ideal, nós somos até, digamos assim, mais voltados para o desamor do que para o amor, e mesmo assim, nós não temos essa ideia de pegar um filho nosso e jogá-lo numa punição eterna. Qual é o pai, qual é a mãe que vai desejar que o seu filho equivocado sofra eternamente? E olha que eu estou falando de seres humanos com grandes imperfeições. Se nós não temos essa condição de jogarmos nossos filhos imperfeitos num castigo eterno, muito mais ainda Deus, que é todo amor, que é todo bondade. É inconcebível. Daí Allan Kardec dizer que é inconsistente, até à primeira vista, essa ideia de que Deus pode ter criado seus filhos para depois jogá-los, quando equivocados, numa punição eterna. E a ideia, então, da punição eterna é aquela mais terrível, né? De alguém ser jogado num tacho de enxofre fervente, com uns diabinhos, né? Com tridentes pontiagudos espetando de hora em hora, para sempre. Né? Eu sempre, quando falo desse assunto, eu fico assim, curioso, e ainda quero encontrar, se possível, frente a frente, quem foi que pensou isso. Qual foi o teólogo, qual foi o religioso que pensou isso e pregou e está aí até hoje. Todo mundo tendo que ouvir essa ideia de que, dependendo do que a pessoa venha a fazer, ela poderá ser jogada no fogo eterno. Mas existe ainda uma outra coisa a se considerar, que Allan Kardec considera muito inconsistente, é que muitas vezes essa punição eterna, ela está ligada a não frequência a determinada igreja. Como se dissessem assim, fora da igreja tal não há salvação. Se você não pertencer àquela igreja, se você não frequentar aquele culto, então você vai sofrer a pena eterna. Aliás, os espíritas, nós já somos condenados por algumas religiões, que dizem que quem está vinculado ao espiritismo não tem salvação. Vai ser jogado no fogo do inferno para sempre. Isso é pregado atualmente. Existem religiões até que são mais radicais. Dizem as pessoas, não toque, não encoste, não fale com ninguém que esteja ligado ao espiritismo, porque esses aí já estão condenados eternamente. Isso, graça, ainda hoje, nos nossos dias. Mas é algo até hilário, né? Pensando bem, a gente vê tanta inconsistência nisso, que quando a gente escuta isso, a vontade que a gente tem é de rir. De tão ridículo que é alguém supor algo assim. E se não pertencer a tal religião, então quer dizer que você vai estar condenado eternamente para sofrer sem chance de remissão. O que nós precisamos concentrar é em relação ao nosso futuro. Porque o passado já aconteceu. Nós hoje estamos no presente vivendo uma dualidade. Ou seja, nós estamos sofrendo as consequências do que nós já fizemos de nós próprios em várias reencarnações, e ao mesmo tempo nós estamos construindo o nosso futuro. Nós temos de um lado a colheita obrigatória, dentro da concepção de Jesus, quando ele revela que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele também faz uma referência à lei de liberdade, que é uma das leis extraordinárias estudadas em O Livro dos Espíritos. Ou seja, Deus nos dá a inteligência e a liberdade para desenvolvermos essa inteligência e os sentimentos. E as sementes são as nossas escolhas. É aquilo que nós fazemos de nós mesmos. Então todo mundo é livre para escolher, para fazer o que quiser de si. Inegavelmente. Então somos livres para escolher as sementes que vamos lançar no solo de nossas vidas. Mas tem uma coisa.
nós também seremos responsabilizados. A vida vai nos devolver o fruto daquela sementeira. E assim se estabelece o princípio da justiça, a equidade. A justiça divina está nisso. Você é livre de fazer o que quiser e será responsável por aquilo que você resolver fazer de si. Então, as sementes lançadas no solo das nossas vidas são as nossas escolhas, mas nós teremos obrigatoriamente que colhê-las. É o que está acontecendo hoje. Então, o nosso presente ele é realmente uma dualidade nesse sentido. Nós temos que conviver com a colheita obrigatória. Quando Jesus fala semeadura livre, colheita obrigatória, é isso. Não tem como a gente fugir da responsabilidade daquilo que a gente fez. Isso é o que há de mais claro no entendimento que se possa ter do princípio da justiça. Então ninguém pode acusar ninguém da vida que leva. Inclusive é uma imaturidade muito grande. Qualquer pessoa que entenda o princípio da lei de ação e reação, que possa acusar quem quer que seja, ainda que de longe, de alguma coisa desagradável que esteja acontecendo consigo. Nós temos repetido sempre isso. Nós somos os artífices, os construtores da nossa própria existência. Se somos felizes ou infelizes, somos nós que nos fizemos assim. Porque nós escolhemos as sementeiras e somos obrigados a colher o fruto daquilo que plantamos. Daí a recomendação lógica da racionalidade, do espiritismo em sua fé no futuro. Com a colheita obrigatória nada se pode fazer. Somente termos resignação, paciência, obediência e colher os frutos amargos que foram plantados por nós. Sem nos queixarmos, sem entrarmos em lamúrias, em pessimismos, em depressão ou coisa parecida, achando que nós estamos sendo vítimas de injustiça e que o mundo não está nos oferecendo o que a gente mereceu. Isso não é correto. Cada um recebe exatamente o que merece. A meritocracia é um princípio também da universalidade da justiça de Deus. A cada um é dado segundo suas obras, é uma afirmação inequívoca. Mas a recomendação principal é essa, ir daqui para frente. Já temos que ter a resignação com a colheita obrigatória. Mas poderemos fazer uma nova colheita. Como disse Chico Xavier, nós não podemos fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. O que já está feito, não adianta chorar o leite derramado. Mas o futuro, o fim, isso está sob o nosso domínio. O futuro de cada um de nós nos pertence. O que eu quero ser no futuro? Eu quero ser uma pessoa feliz ou eu quero ser uma pessoa infeliz? Lógico, todo mundo quer ser feliz. Isso está no âmago de todas as criaturas. Então, o que é que eu preciso fazer para ser feliz? Como disse alguém questionando Jesus sobre o reino de Deus, sobre a plenitude da conquista espiritual. O que devo fazer para ser salvo? Disse alguém. E Jesus disse, olha, o que é que está escrito na lei? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. E ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, é o que disse Jesus. Fazei isso e sereis felizes. Mas ainda tentando entender um pouco mais sobre isso, alguém pediu a Jesus que exemplificasse. E foi quando ele trouxe aquela parábola, dizendo que uma vez um homem tinha sido assaltado em uma estrada, passou alguém que se dizia uma pessoa entendida das leis, viu o homem caído, não socorreu, seguiu adiante. Um outro que também era uma pessoa que se dizia religiosa, viu o homem caído, não o socorreu, seguiu adiante. E passou um outro, que era considerado alguém sem princípios espirituais, sem reconhecimento público de pessoa com algum sinal de nobreza. Mas esse aí não. Viu o homem caído, parou, não ficou preocupado se seria assaltado ou não, como os outros, tratou dos ferimentos ali dentro daquele socorro imediato, levou esse homem até uma hospedaria próxima, pediu ao estalajadeiro que cuidasse daquele homem, seguiu viagem e disse que quando voltasse que ele pagaria todas as despesas concernentes
a recuperação daquele homem. E aí Jesus pergunta: quem desses três amou o seu próximo? Evidentemente, e disseram: aquele homem, o último que deu assistência. Conclui Jesus essa conversa: fazei isso e sereis salvos. Então o princípio da felicidade é esse: é termos esse cuidado de lidarmos com as pessoas com mais carinho, com mais gentileza, com mais atenção. E se tivermos a oportunidade, e essas não nos faltam todos os dias, não as percamos. Eu falo das oportunidades de sermos úteis, de sermos produtivos. E o Espiritismo fala-nos também da lei do trabalho, que é uma das leis divinas, quando Jesus disse que ele trabalha até hoje e o Pai também, porque a lei do trabalho faz parte do processo da evolução de todos nós. E o Espiritismo destaca, dentro do trabalho que a gente tem a fazer, o trabalho à abnegação. Trabalho à abnegação é quando você faz algo, trabalha em favor de alguém e esquece até mesmo que você existe. Porque um dos grandes problemas dessa ideia do futuro incerto e daquela outra ideia materialista de que a vida cessa com a morte do corpo físico, é que acaba construindo em nós um clima de profundo egoísmo. Esse egoísmo, ele chega a ser universalizado no planeta Terra, quando a gente não pensa seriamente nesse futuro que a gente tem a construir. E que a nossa felicidade depende de como a gente está agindo hoje. E quando pensamos que tudo se resume apenas em uma única existência, quando não projetamos um futuro de felicidade que dependa das nossas ações e escolhas de hoje, a gente fica egoísta. Como? A gente concentra todos os esforços só nos interesses materiais. Só nos preocupamos em cuidar das nossas alegrias materiais, do conforto de ter uma casa, de ter uma vida digna do ponto de vista socioeconômico, e resumimos nisso. Não nos ocupamos em fazer aos outros felizes, a não ser a nós próprios e aos nossos, dentro de conforto material. É bom lembrarmos que buscar um conforto de ter uma casa, de ter um abrigo para se proteger das intempéries, de buscar alimento, tudo isso faz parte da própria natureza animal. Todo animal, até o pior dos animais, que não raciocina, que não usa a inteligência para ter conforto de vida, qualidade de vida, fazem isso naturalmente. Quando se diz que nós cuidamos ou ocupamos o nosso tempo, o nosso pensamento apenas nos interesses do dia a dia da encarnação, e nós estamos tendo exatamente uma postura egoísta. E o trabalho é abnegação, como o nome próprio refere-se, abnegar significa esquecer que você existe. E esse é um dos problemas imediatos a serem resolvidos. Porque a teoria materialista, mas a teoria de um futuro incerto, até de uma pena eterna, contribuem para que sejamos profundamente pragmáticos, nihilistas, ou seja, egoístas. A gente só concentra a nossa atenção, a nossa inteligência nas conquistas do dia a dia. E raramente a gente pensa na felicidade do outro. E isso isso gera naturalmente o fenômeno do vazio na existência. Para que qualquer um de nós se sinta preenchido, feliz, com a alma repleta de luzes, isso só é possível quando a gente se permite momentos de abnegação, de fazermos coisas em que não há nenhum interesse material, nem o interesse da gratidão, onde o interesse é apenas assim: vou proporcionar a alegria de alguém, vou servir de alguma forma, vou colocar o bem como prioridade. Eu gosto sempre de lembrar uma recomendação dos escoteiros: não deixe passar um dia sequer da sua vida sem praticar uma boa ação. Tenha sempre como meta isso. Não deixe o dia passar em branco. Sempre busque uma forma de ser útil de alguma maneira. Se não tiver algo concretamente a ser feito do ponto de vista da mobilidade, possamos fazer então orações. Aqui o nosso irmão Walter, ele sempre lembra que a gente pode, quando não tivermos a ocasião de estarmos ingressados em programas beneméritos, etc. e tal, mas a gente pode e deve fazer uma coisa muito importante, que é a caridade da oração.
Orar pelos vizinhos, orar pelos que estão doentes, pelos que estão presos, orar pela humanidade inteira, orar pelos espíritos que ainda estão em aflição depois que deixaram o corpo físico, que estão sofrendo as consequências das suas atitudes egoístas. Orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Orar, enfim, é uma das formas que a gente tem de acrescentar em nosso psiquismo a boa ação. E orar não custa absolutamente nada. E é algo simples que podemos fazer e devemos fazer a qualquer hora. Não existe restrição nenhuma, não existe formalidade nenhuma. Não precisaremos estar ligado a coisa alguma ou religião nenhuma. A oração é um contato universal com Deus, é um momento de unipresença e que todos possamos praticar, que é uma forma abnegada, especialmente quando Jesus recomenda que esses momentos de oração devem ser feitos assim. Vamos nos recolher em um dado momento e ali a sós vamos projetar amor, paz. E se todo mundo começasse a fazer isso todos os dias, pelo menos a nossa psicosfera, ela iria se iluminando pouco a pouco, e o ambiente que nós vamos respirar, do ponto de vista magnético, seria sempre um ambiente mais saudável. As pessoas que se negam a usar o pensamento de forma elevada, através da oração, são sempre pessoas muito aflitas, são pessoas que agonizam, são pessoas que estão sempre com os pensamentos conturbados. Estou apenas dando um exemplo de algo que a gente pode fazer que não custa absolutamente nada. E daí por diante, como dizem os espíritos protetores, eles não nos dizem o que é que nós devemos fazer. Ajude tal coisa, auxilie tal pessoa, não. Porque também nós precisaremos ter o mérito das nossas escolhas. Então eles deixam que cada um decida por si mesmo o que vai dar de si, o que vai fazer como abnegação para contribuir a fim de que o egoísmo não seja assim tão gritante e tão perturbador. Por isso, o que temos a colocar como reflexão é isso. Diante das penas eternas, poderemos continuar a rir, porque é completamente sustentável esse princípio. Eu acho que até que daqui a poucos anos, quem prega isso vai ter que abrir mão, porque não tem inteligência nenhuma capaz mais de acreditar em alguma coisa como essa. Mas acreditar na força do merecimento, e de que a cada um será dado segundo as suas obras, independente da religião, é isso que devemos focar. Porque o nosso futuro será feliz ou infeliz, dependendo do que estamos fazendo conosco agora. E numa breve reflexão que seja, um exame de consciência diário, a gente já pode imaginar como é que vai ser o nosso futuro. É possível ver o nosso futuro. Basta olharmos como está sendo o nosso presente. Porque o nosso presente será exatamente a consequência, dará exatamente a consequência no futuro, porque é assim que funciona do ponto de vista universal, do ponto de vista da justiça de Deus. E é isso que encontraremos na teoria e na prática apresentadas ali no livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo. Boas reflexões e muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.